granada e o punhal, oh, na luz da escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer, oh, oh, no calor do verão. A fé tá viviçando, a fé também tá pra morrer, oh, oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, oh, a pé ou de avião. Mesmo que não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vamos lá brincar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Venha cá menina. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Me diga já. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Pra cá dançar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi. Andar com fé eu vou. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à quarta live que o IMOA está promovendo para que possamos um pouco dialogar sobre o meio ambiente, o mundo que nos hospeda, sustentabilidade como moda, entre outros fatores que vamos trazer no decorrer da semana ainda, nessas próximas lives. Então é muito importante estar antenado sobre esses assuntos, sobre como podemos melhorar os nossos comportamentos para que possamos interagir ainda mais com o mundo e promover coisas boas para que possamos colher frutos bons, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. A nossa convidada de hoje se chama Cristiane Magalhães, que tem um projeto lindo aqui na nossa cidade de Caruaru, tá? Hoje eu estou bem a caráter junino, pois se não houvesse pandemia, estávamos comemorando os nossos festejos, a nossa cultura. E tudo isso é pensando em você também que está aí do outro lado. Educação para todos, educação ambiental, educação é primordial, tá bom? Boa noite, Gil. Estou aguardando agora, tá, a nossa convidada solicitar aqui para a gente fazer o convite para ela, para a gente bater esse bate-papo e entender um pouquinho sobre a importância das ONGs e principalmente nesse meio de pandemia. Tá bom? Deixa eu ver se ela mandou aqui. Vida BR, nosso parceiro de ontem, o Rafael, deu um show de bola de cooperação, de humanismo e solidariedade. O quão é importante nós que pensamos que só as nossas ações
não fazem a diferença, mas sim, elas fazem muito. Gil, se você puder, por favor, solicitar a Cris que entre aqui para a gente dar continuidade. Epa, boa noite, Adelisa. Deixa eu ajeitar aqui. Agora sim, Cris está aqui. Olá, Armando, tudo bom? Olá, Cris, tudo ótimo. Agora melhor ainda. Vamos Coisa dar, boa. né? Vamos agora dar continuidade à live, né? Eu quero saber muito de Isso. você hoje, eu quero conhecer muito você. E o primordial, eu quero aprender muito com você. Coisa boa, vamos aprender junto, então. Vamos aprender junto. Antes que eu dê início, assim, às características das perguntas, eu quero já te parabenizar, porque eu fiz um acesso no seu Instagram para te conhecer um pouquinho. Primeiro, por ser mulher, porque os desafios são maiores para o gênero feminino. Verdade. Muito maiores. Se a gente for elencar, eu sou de humanas, tá? Mas Eu também. elevar a dois ainda é pouco. Porque o contexto feminino e o contexto de gênero é muito complicado. Tem entre muitas peculiaridades, né? Que significa diferenças, né? Diferenças às vezes não aceitas pelo próprio homem, né? Que necessita tanto do gênero feminino. E eu te quero parabenizar bastante, em nome de todos, em nome do IMOA, né? Que está promovendo essa live, para que possamos aprender junto e identificar a importância das ONGs, né? E nesse meio, elas já são de primordial. São algo primordial. E não tenho nem como imaginar nessa pandemia o que você está passando. Porque eu sei que quem trabalha dentro de uma ONG tem uma empatia muito maior pelo outro, pelo ser. Vamos lá? Eu queria que você se apresentasse. Já vou falar assim na intimidade, Cris, mesmo sem te conhecer, mas eu vou te chamar de Cris. Pode chamar. Então, Armando, meu nome é Cristiane Magalhães, mas todo mundo me chama de Cris, como você já chama. E eu sou formada em História. Sou formada em História e lecionei durante muito tempo e me encontrei trabalhando com empreendedorismo social, né? No Transforma Caruaru. Transforma Caruaru, que é uma plataforma de voluntariado e engajamento cívico, que hoje faz parte de um movimento que é internacional. Hoje o Transforma está em Portugal, no Chile e também em Angola. A gente está aqui em Caruaru desde 2019. É um movimento que ele é fundado e idealizado por Fábio Silva, que é um pernambucano, aqui de Recife. Ele capitania aí, hoje, mais de todas as cidades do Brasil praticamente querem o Transforma. E 249 cidades hoje já demonstram interesse em ter o Transforma. E Caruaru hoje é uma das pioneiras, uma das cidades que se destaca por ter o Transforma extremamente ativo, né? Por ter o Transforma que faz a diferença de fato dentro da cidade. Há uma ponte entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor para que haja o Transforma. Tendo em vista, a gente tem uma rede, que é uma rede de solidariedade também, aqui em Caruaru, que essa rede de solidariedade, ela é instigada aí pela gestão municipal, a rede de parceiros, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, Lions Clubes, igrejas católicas, lojas maçônicas, igrejas evangélicas. Então todo mundo se uniu em prol de minimizar o sofrimento das pessoas aí durante o processo de pandemia. Mas o intuito do Transforma não é o que o Transforma vem fazendo ultimamente. A gente diz, Armando, para você ter noção, que o Transforma ele é o Tinder do bem.
Aí, como o Transforma é o Tinder do bem? O Transforma ele é o Não Tinder do baixei esse bem. aplicativo ainda. Não baixou não, não conhece ele baixei. não, né? Ainda não. Pronto. O Transforma ele é o Tinder do bem, porque o Tinder, para quem não conhece o que é o Tinder, ele cruza perfis. Então, o Transforma ele cruza perfis. Por quê? A gente trabalha com quem precisa de ajuda e com quem quer ajudar. Quem precisa de ajuda? Iniciativas sociais. E quem quer ajudar? Voluntários. Hoje eu tenho mais de 120 ONGs e iniciativas sociais aqui de Caruaru e tenho mais de 1.600 voluntários que querem ajudar. Show de E bola. aí a gente cruza o perfil. Tudo isso baseado nas ODS da ONU, até porque a ONU ela é parceira do Transforma Brasil. A gente hoje tem uma parceria, se for lá se olhar a ONU como toda, lá o WFP da ONU, ele é parceiro do Transforma Brasil. A parte de alimentação, de não faltar alimento na mesa, porque a gente sabe que hoje cerca de 10 milhões de brasileiros hoje não tiveram o que comer. 50% dos lares, hoje, existe uma instabilidade alimentar. Então, essas pessoas não sabem como vão se alimentar amanhã, por exemplo. Então, esses lares, para a gente ter uma noção, então o Transforma, ele entra justamente nessa necessidade de quê? De transformar, de ajudar. E os voluntários estão aí para dar um suporte, para ajudar quem se identifica com essa causa. Mas quem não se identifica com essa causa, se identifica na causa da criança com câncer e está lá ajudando no ICIA. Quem não se identifica nessa causa, está lá ajudando na Casa dos Pobres, na APAI, na APODEC, no Transformar em ações pontuais, no Divino Banho, que trabalha com moradores de rua. Então, a gente tem N causas sociais. Cada pessoa vai se identificar com a ODS da ONU, que acha mais legal, pode ser a causa animal com o GAEDA, com o Instituto Quatro Patas, se identificar e vai lá e vai fazer o que acha mais legal. O importante é fazer o bem. Pode ser também que você se identifique com plantação de árvores, e a gente tem projetos que trabalham com árvores, a gente tem projeto que trabalha lá na Serra dos Cavalos, a gente tem o projeto de Ademário, que é o ACP. Então, a gente tem projeto trabalhando com tudo. Basta você querer ser voluntário e entrar lá, transformacaruaru.com.br, e você passa a fazer parte da maior plataforma de voluntário e engajamento cívico do Brasil. Muito show. Bela introdução. Fiquei até agora meio... fiquei pensando em muitas coisas, porque muita gente dá muita desculpa. Eu já ajudo em tal canto, mas faz parte da mesma corrente, né? Igual você citou, o ICIA. E é um projeto BB 2019, não é isso? Então tem... Na realidade, não é um projeto, né? A gente é uma plataforma de voluntariado e engajamento cívico. Nós temos dentro da plataforma vários projetos e iniciativas sociais. Que se uniu, no caso, em 2019. Eu queria entender essa data. Isso, vê só. O que é que acontece? Na realidade, o Transforma, ele surge em Recife. Daí, em 2016, ele surge no Brasil inteiro, né? O Transforma Brasil. E ele chega a Caruaru em 2019. Ele vai crescendo. Quando há uma conexão, exatamente, quando há uma conexão entre a prefeita, entre Fábio Silva e entre a Neoenergia, que é patrocinadora nacional, para trazer o Transforma para Caruaru. Então, o Transforma, ele vem para Caruaru no intuito de transformar o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Porque a gente trabalha com a Neoenergia, que é privada, a gente trabalha com gestão municipal, a gente trabalha com ONGs, a gente trabalha com pessoas da sociedade civil, a gente trabalha com todo mundo. O lema do Transforma, o lema do Porto Social, que é a startup, que hoje é a maior startup de projetos sociais do Brasil, é o seguinte: todo mundo junto, pelo bem de todo mundo. Então, hoje são mais de 5.000 projetos cadastrados dentro do Transforma Brasil.
Entendi. Então, Parabéns. quando a Ô, gente Cris, chega, deixa eu te interromper, pra vontade, gente não perder a linha o aqui. foco. Pra todo mundo entender. Tá ótima a sua fala. Mas assim, eu quero um pouquinho saber de você, logo. Vamos Certo. agora colocar você em foco, realmente. Quando surgiu na sua mente essa necessidade de dizer assim, eu preciso fazer algo pela sociedade? Porque você é uma mulher que inspira outras mulheres, outros homens, outras pessoas. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Na realidade, eu sou professora de formação. E como professora, eu acredito que a gente sempre inspira e é inspirado, porque a gente trabalha com aluno. Então, a gente trabalha transformando vidas. A gente empreende, o professor ele é um empreendedor nato, porque ele empreende em vidas. Ele transforma a vida do aluno da hora que o aluno chega ao final do ano, quando o aluno sai totalmente diferente da forma que ele chegou da sala de aula. Então, eu acredito que desde o momento que eu escolhi a minha profissão, eu me vi na obrigação de transformar não a vida daquele menino que tinha vontade de estudar, que ele era o aluno nota 10, mas de ajudar aquele menino do fundão, que gostava de brincar. Porque ajudar o menino que é nota 10 é fácil, Correto. porque ele estuda sozinho. Mas ajudar o menino que era lá de trás, que brincava, que tirava onda, que não queria aprender, então esse de fato é que faz a diferença. Então eu sempre gostei muito dos meninos mais bagunceiros, porque para mim eles eram verdadeiros desafios. E aí quando foi em 2017, eu já trabalhei desde os meus 20 anos da sala de aula, e aí eu fui chamada para trabalhar na gestão pública. E aí, quando eu fui chamada para trabalhar na gestão pública, eu já tinha trabalhado na gestão pública no ProJovem Urbano, que é um projeto que ele é federal, já tinha trabalhado, já tinha passado em várias seleções aqui da prefeitura, já tinha passado em concurso municipal. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu fui chamada para assumir uma coordenação, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Social e, consequentemente, veio uma chuva, eu acho que vocês lembram, a chuva de 2017, pertinho do São João, uma chuva bem grande, e aí eu fiquei tomando conta de um galpão, onde tinha entrada e saída de cesta básica, de material de higiene, onde eu tinha que dar entrada e saída de tudo isso e de tomar conta para onde as coisas estavam indo, de fazer toda a doação do município. E para mim foi uma responsabilidade gigante. Por quê? Porque eu nunca tinha tido contato com tanta coisa, a não ser com a gincana dentro de sala de aula. E aí foi meio assustador de início, mas a gente deu conta e foi quando eu conheci o Fábio Silva. E em julho eu fiz a minha primeira imersão no Porto Social, que aí eu mergulhei de fato dentro do empreendedorismo social, me deu outra visão, e aí me apaixonei pelo empreendedorismo social, me apaixonei pelo universo das ONGs, que eu pouco conhecia, não conhecia tanto, ajudava, tentava colocar projetos, tentava ajudar, ouvia falar de uma coisa, de outra, ajudava numa ONG, numa coisa assim, mas tudo esporádico, não tinha aquela coisa contínua, e ajudava até os meninos, como a gente trabalhava com a população vulnerável, eu sempre trabalhei em alguns colégios particulares grandes e tradicionais de Caruaru, mas também trabalhei em colégios públicos bem, bem vulneráveis. Então, tanto eu tinha as duas realidades, os dois pesos. Tinha que usar as duas linguagens, mas nunca deixando cair. A qualidade do professor tinha que ser a mesma. Tanto tinha que dar a mesma aula de geografia da noite igual da manhã. Era bem engraçado, Armando, que eu dava aula sexta-feira e as diretoras da escola ficavam putas. Porque na sexta-feira, geralmente, é o dia que todo mundo sai mais cedo da escola. E na sexta-feira eu dava aula
Eu lembro que era lá em cima, aqui no, meu Deus do céu, no bairro aqui, no Salgado, lá em cima, no Salgado, e resultado, a sala de aula enchia. Mas por quê? Porque eu levava um data show, eu levava a música, eu levava vídeo. Então, os meninos se interessavam e toda sexta-feira eles iam e brigavam para assistir a aula. E isso motivava eles. Por quê? Porque o diferente motiva. O diferente anima, o diferente dá vontade de fazer. Então, eu acho que meus desafios, minha vontade de transformar, de modificar, ela vem, de fato, da sala de aula, da educação. Desde daí é quando eu começo a me identificar em inspirar, porque eu fui inspirada por esses desafios que eram meus alunos. Quando você fala assim, hum, hum, das, algumas coisas que você me falou me remeteu a outras coisas, né? Tipo assim, você foi muito instigada e você, na verdade, tem um perfil que predomina e que é o desafio, que gosta do desafio. E isso te satisfaz, porque quando você traz que você preferia o aluno que tem mais dificuldade, que sentava lá atrás, que provavelmente são coisas de casa, né, que traz para a sala de aula, e a responsabilidade está toda com você. Então o teu olhar foi um olhar tão clínico, então dizia assim, não, esse aqui que senta na frente e tira 10, ele já está bem. Eu preciso ajudar quem precisa de ajuda. Então, isso mostra o seu cunho profissional quando você diz assim, eu sou professora, você é uma excelente professora mesmo, e quando você traz essas lembranças, vem esse brilho no olho, né? Uma mulher empoderada e que traz conhecimento e veracidade com o que quer trabalhar e o que deseja trabalhar. Isso é muito legal, estou muito honrado em estar aqui com você hoje, porque de certa forma nós estamos eternizando através do vídeo, que vai ficar gravado, e depois a gente pode voltar e ver o quanto nós somos importantes na vida do outro, né? Todo mundo movendo uma pedrinha por vez, a gente pode alcançar montanhas gigantes. Muito bonito o que você falou. Ô Cris, e quando eu entrei no Obrigada. seu perfil, a coisa que... Não, já estou apaixonado. Foi quando você coloca assim, a solidariedade é o amor em movimento, né? Então, assim, quando a gente olha para trás e diz assim, o que é amor para você? O que é amor para você? Cada um tem uma distinção de amor diferente. E eu tô vendo aqui nos bate-papos, né? Gigante. Pessoal só te colocando para cima, te empoderando mais ainda. Que isso é muito bacana, né? A gente apoiar o outro. Não tem ninguém na frente da gente. A gente tem que estar ao lado do outro, apoiando. Homens e mulheres. É um projeto lindo e a gente ainda vai impulsionar mais ainda. Não só através da live, mas o boca a boca. Vamos conquistar as pessoas que estão sendo transformadas. Aí, Cris, eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver aqui com a live, porque você me surpreendeu, Tranquilo. tá? E quem cuida de Pode você? fazer. Porque eu vejo que você cuida de muita gente, né? E pra gente, a gente tem que estar bem. E outra coisa também, no meio pandêmico, muita gente, eu tô muito mal por conta da pandemia. Eu tô muito mal por isso e isso. Aí, quando eu abro a boca para falar assim, não, gente, a gente tem que estar bem, a gente tem que ajudar o outro, porque tem que ter alguém bem no meio desse caos, que é para a gente poder progredir e levantar o outro. Então eu queria saber quem cuida de você e como você se cuida para ter toda essa garra. Rapaz, isso é uma pergunta que não é fácil, não. Eu acho que tem a gente, quem cuida da gente, o Transforma, ele tem um cuidado com quem faz parte dele que é espetacular, sabe? Ele prepara a gente para a gente começar a trabalhar. Antes da gente recomeçar na primeira onda da pandemia, digamos assim, que eu acho que a gente emendou uma onda na outra, mas o ano passado eles prepararam a gente para começar todo o projeto assim, mas a gente não estava preparado, na realidade. Porque 2019, o Transforma, ele veio para aqui, para Caruaru, e a minha ideia, junto com mais 9 pessoas que fizeram a formação de empreendedorismo social,
era da gente começar de fora para dentro. Era de um planejamento, e eu, como professora, sou metódica. Era de fazer o plano de ação, bonitinho, levar as ONGs, levar a conhecer as ONGs, para depois chamar os voluntários e apresentar, e palestrinhas e tal. Eu brinco muito com Luana, que é uma parceira da gente do Transforma, de que todo o planejamento ele é flexível, assim a gente diz na sala de aula. Só que o da gente foi tão flexível que a gente rasgou todinho. Mas a gente executou ele de forma totalmente diferente. Esse planejamento ele foi rasgado porque ele teve que ser refeito de uma maneira muito rápida, sabe, Armando? A gente se viu em novembro montando o projeto, dezembro Caruaru para praticamente, porque é dezembro, é Natal, as ONGs começam a fechar, porque todo mundo entra de férias, janeiro o povo vai para Tamandaré, né? Fevereiro é carnaval, e março veio a pandemia. Então, março a gente não parou mais de trabalhar. E aí, em março, eu era a pessoa que tinha aprendido algumas coisas em 2 anos, tinha deixado de ser a professora, porque eu tive que aprender, eu optei por sair da sala de aula, porque eu só tinha feito sala de aula na minha vida. Então, eu dei 13, 14 anos de sala de aula, e chegou uma hora que eu disse, meu Deus, será que vai ser só sala de aula minha vida? Eu preciso também ver se eu tenho aptidão para outras coisas. Eu preciso me descobrir também em outras coisas, em outras áreas. E aí foi quando eu saí um pouquinho da sala de aula. E aí me descobri e vi que não era só a sala de aula, e que a gente na sala de aula a gente aprende muito. Mas que existe um universo totalmente diferente fora da sala de aula e que é muito grande e que o professor ele sabe, mas ele sabe o conteúdo e que ele tem muito a aprender e que às vezes a gente como professor pensa que sabe de tudo, né? Mas a gente sabe muito, mas do conteúdo, do que a gente vai passar para o aluno. Mas a gente tem muito a aprender. Quando eu cheguei dentro de uma secretaria, eu não sabia o que era uma CI. Eu não sabia digitar um ofício. Eu não sabia fazer um relatório. Por quê? Porque eu nunca tinha sido cobrada para aquilo. E eu nunca ia saber fazer. E pelo se eu não tivesse até o fato que você citou de ser metódica, né? O metódico ele tem aquele jeitinho assim, é para fazer isso daqui até aqui, e você cumprir aquela ordem, cumprir aquele cronograma, mas como você propriamente disse, você hoje mudou, né? Quando falam em zona de conforto, é bom, o nome é zona de conforto. A gente não precisa sair da nossa zona de conforto. A gente só precisa expandir ela. Né? Expandir a zona de conforto. E às vezes, expandir a zona de conforto dói um pouquinho. Machuca, mas a gente cresce, né? A gente cresce, a gente aprende e é muito bom, é muito válido. E eu digo que do ano passado para cá, eu cresci assim vários anos, porque eu aprendi a lidar com logística, com RH, com administrativo, com contabilidade, com um monte de coisa que eu nunca ia ter a oportunidade de aprender se eu não tivesse saído da sala de aula. Da zona de conforto, você expandiu. Da zona de conforto. Ô, Cris, eu nunca ia aprender. Mas aí eu vou lhe responder. Como você disse, quem cuida de mim? Minha mãe e minha avó são super protetoras comigo, cuidam bastante de mim, estão sempre do meu lado, estão sempre me ouvindo, estão sempre me dando carinho, me dando afeto que eu preciso, estão sempre próximo a mim. Eu acho que minha família como um todo está sempre me dando apoio, me dando suporte. Eu acho que isso dá força. Meus amigos também. Acho que os voluntários do Transforma também, que são anjos na realidade, que chegaram, que minha equipe é quase eu e eles. Então eu acho que eles chegaram assim e a gente se cuida muito, e a gente se protege, a gente é muito cúmplice, é muito, muito afetuoso um com o outro. E a gente vem crescendo bastante. Bacana. A Gil pergunta aqui, quantas ONGs foram ajudadas nesse momento de pandemia?
Você tem noção? Rapaz, de cabeça assim, eu não tenho noção para dizer, mas eu acredito que praticamente todas as ONGs do Transforma e mais algumas, eu acredito que uma média de 200 a 300 iniciativas sociais ou mais foram ajudadas nesse momento de pandemia aqui. Bacana. Fora as comunidades. Sim. Ô, Cris, aí teve uma campanha, né? Muda Junto. Que Muda Junto Doe Sangue. isso, 2000, feita no início, né? Para incentivar a doação de sangue. E é algo For, muito preocupante, né? Porque devido à nós pandemia. fizemos, na realidade, o Muda Junto Doe Sangue, Armando, ele é uma campanha que ela existe anualmente no Transforma Brasil. Ela existe em fevereiro, que é uma campanha de prevenção do carnaval. Ela Sim, existe uma semana antes do carnaval, para que os bancos de sangue nacional eles fiquem com sangue para se preparar para o carnaval. Aí você vai dizer, mas Caruaru, Cris, não existe carnaval. Mas nas cidades circunvizinhas, elas têm aqui tem a prévia, e nas cidades circunvizinhas tem carnaval. Então, muitas dessas cidades, elas vêm para Caruaru quando existe, por exemplo, uma situação grave em Bezerros, vem para Caruaru. Uma situação grave em outra cidade, Lajeado do Cedro, e em uma cidadezinha, vem para Caruaru também. Então, tudo cai aqui. Então, a gente precisa abastecer o banco de sangue. Você tem uma noção, em 2020, a gente conseguiu 110 voluntários, salvando aí a média de 440 vidas. Em fantástico. 2021, nós conseguimos, apesar de toda a pandemia e de todo o protocolo que nós tivemos aí, todo o cuidado, nós conseguimos 90 doadores, chegamos a salvar 360 vidas também nesse ano, apesar de todo o cuidado, e temos isso tudo aí na plataforma, tudo com Transparente, né? assinatura, tudo bonitinho, transparente. Bacana. Eu fiquei meio receoso porque já se fazem campanhas há anos, né? E não havíamos passado por algo tão distinto que massacrasse tanto. Porque quando houve a pandemia, né? Quando disse assim, usem máscara e o centro, será assim, vai fechar. Na minha cabeça, assim, daqui a uma semana a gente tá de volta. Foi a minha percepção inicial. E aquilo foi tomando proporção, foi crescendo, né? E hoje a gente tá nessa segunda onda, ao meu ver, bem pior que a primeira, porque pegou a gente de Muito. surpresa. Depois que o governo deixou mais, assim, pode sair, vamos voltar a abrir aos poucos, se conservar mais e tudo mais, as pessoas perderam o medo, né? Perderam o medo do vírus. Aí houve essa crescente, né? E a gente fecha os olhos muito para muitas coisas. E quando eu vejo você falando, né? É um sinal de esperança, é um sinal de luz, que ainda existe humanidade nas pessoas. Que quantas pessoas você disse aí também que eram voluntários? É muito organizado o site, quando a gente entra, já tem lá bem específico. Eu já sou graduado, eu já atuo na minha área, mas daqui a 3 anos eu concluo uma nova graduação, que é em psicologia, e vou querer sim ser voluntário na minha área lá, que é fantástico, a plataforma. E quando você traz todo esse, por isso que eu perguntei, Cris, tem que ter alguém que cuide da saúde mental dessa mulher, porque a gente ouve o problema do outro, né? E cada vez que você ajuda alguém, é o problema deles e você absorve um pouquinho. De certeza, os voluntários também tem, todo mundo tem problema, não é verdade? Então você acaba sendo a mãezona de todos. Mas é muito fantástico tudo isso que você traz, e você traz dados. E a melhor parte para mim é que você é professora, né? Que você vem de um cunho assim acadêmico, que eu sou apaixonado pela educação, né? Mas você traz algo peculiar, você traz esse algo diferente nos olhos. Você é uma professora que faz acontecer. Você é um ser que faz acontecer. Porque muitas pessoas, né, ficam só na teoria. Os livros são teoria. A gente tem que ler e colocar em prática esse conhecimento, essas competências que cada um de nós temos. E quando Temos. você traz também no início que
Eita, só um minutinho. Quando você traz no início também que vocês cruzam as informações, isso é bem administrativo, isso já vem meio, nossa, isso é fantástico. Colocar a pessoa certa no local certo, para que dê certo, né? Então é fantástico. Deixa eu ver aqui. Me conta um pouquinho quanto ao São João Solidário. Como vai funcionar? Se já está funcionando? O São João Solidário. O São João Solidário tem sido uma surpresa gigante, na realidade. A gente eu acho que a gente ainda não pode dizer tanta coisa que a gente tem recebido, mas eu vou te adiantar só o seguinte. Armando, a gente não tem noção, e eu sempre, como professor, eu sempre tive muito cuidado em fazer meu trabalho bem no municipal e bem no exato, bem no sagrado e bem no Leudo Valença, porque era meu nome. E no Transforma eu sempre tenho muito esse cuidado. Todas as nossas cestas são, para você ter uma noção, todas as nossas cestas são auditadas. Se você, óbvio que não é ético, de maneira nenhuma nós faríamos isso, mas se um promotor, se o Ministério Público, ele quiser saber, isso no Brasil inteiro, se ele quiser saber se um mototáxi dos 1.100, dos 2.100 que receberam ano passado cesta básica, porque o ano passado eles estavam parados, esse ano não, mas o ano passado eles estavam parados, eles tinham tido problema durante a pandemia, e se o Ministério Público quisesse saber qual deles recebeu a cesta básica, com o CPF a gente sabia tranquilamente, eu sei tranquilamente. Se Legal. você me pergunta quantos profissionais hoje do São João inteiro de Caruaru, eles têm sua vida parada, atrapalhada, no segundo ano consecutivo, eu sei que são 4.223 pessoas, entre músicos e garçons. E eu sei que a gente tem 4.223 cestas para barganhar para eles. E é o que a gente vem fazendo. E algumas marcas grandes já têm visto, e algumas já têm conversado com a gente, e acredito que vai chegar o patrocínio. A TV Jornal fechou o São João da TV Jornal com o Transforma. Hoje a gente recebeu uma ligação de uma TV católica também, que vai conversar com a gente. Então, assim, tem muita gente grande de aporte nacional que está vendo o Transforma, que quer divulgar o Transforma, e o Transforma é de Caruaru, Armando. O Transforma Caruaru. Se fosse o Transforma Brasil, ele já tem uma visibilidade nacional e internacional, que é um movimento gigante. Mas quando a gente vê marcas grandes dizendo assim, a gente vai ter uma atração nacional e ela vai divulgar Caruaru, isso deixa a gente extremamente feliz. Porque, além de ser o meu trabalho, é a minha cidade, são as pessoas daqui, é o nosso lugar. O que se arrecadar, vir para cá, é a diferença que vai ser feita aqui, para os conterrâneos da gente. Então, tem toda uma diferença em solidariedade. E é isso que é a solidariedade, que é o que Madre Teresa de Calcutá dizia. A solidariedade é o amor em movimento. Então, é essa a realidade. Eu falei assim, Cris tem um slogan que é muito fantástico, que transmite o que você é. Por mais que tenham sido palavras de outra pessoa, mas você adotou, acolheu e faz dela o seu símbolo, né? Quando eu ler, onde eu ver, eu vou lembrar de você. Por mais que o primeiro contato que nós estamos tendo seja aqui. Porque, literalmente, você exala essa confiabilidade. Eu estou me sentindo aqui muito lisonjeado, tá? Não estou puxando seu saco. Não tô, que coisa boa. Eu quero colocar realmente
você para cima, porque a gente precisa de pessoas assim. E quando a gente vê alguém que faz e pode estar, a gente tem que empoderar ela mais ainda. Estou muito feliz. Eu queria saber também quais as maiores dificuldades ainda que as ONGs enfrentam, e principalmente relacionada nessa questão da pandemia. Porque a gente só falar das vitórias é É bacana, fácil, né? mas a dor só passa quem está no processo, né? De dizer assim, meu Deus, ainda falta uma família para ser ajudada. E a gente precisa de alguém que pode para essa corrente dar certo e funcionar. Amanda, na realidade, a gente viveu o ano passado uma grande onda de solidariedade, né? Aonde, para você ter uma noção, o Transforma Brasil, encabeçado, como eu disse, pelo meu chefe, que é Fábio Silva, ele conseguiu arrecadar 6 bilhões de reais. Isso é inédito no Brasil. Para você ter uma noção, a gente tem a mania de dizer assim, o brasileiro ele é solidário, o brasileiro ele adora ajudar, o brasileiro ele faz muito voluntariado. Isso é hipocrisia. Apenas 5% dos brasileiros fazem trabalho voluntário. Desses 5%, mais de 3% são mulheres acima de 50 anos que fazem trabalho nas ONGs. Então, a gente vê o quê? Que poucas pessoas ainda dentro do Brasil fazem trabalho voluntário. E a gente precisa de quê? Desse trabalho. E a gente vê o quê? As ONGs necessitando cada dia mais e cada vez mais de ajuda. A gente vê que existe uma necessidade. Que existe uma necessidade que não, essa necessidade não é pequena. Eu precisei anotar esse dado, porque eu vou precisar Eu lhe utilizar ele, passo posteriormente. tá? Porque Então, a eu gente tenho um sabe que... projeto, Cris, deixa eu te interromper rapidinho, para pegar esse Certo. gancho. Eu tenho um projeto que é em lives, né? Eu trago mulheres empoderadas para falarem um pouquinho do contexto do feminismo, o que elas podem passar em meio a um trabalho na rua ou o que for. Mas é um projeto para a gente fazer com que as mulheres passem a se amar mais e se valorizar mais. E saber que elas podem também viver uma vida sozinha. Qualquer pessoa, na verdade, pode. Então a gente traz esse Claro. empoderamento, traz essa voz das mulheres, que as mulheres foram Vamos botar esse silenciadas. projeto na plataforma. Vamos. As mulheres foram silenciadas demais, demais, por longas datas, desde a era colonial. Então isso é um assunto muito grave. E o feminismo não é o contrário do machismo, né? Não. Não é o contrário, não tem nada a ver. O feminismo luta pela igualdade de gênero. O feminismo quer andar lado a lado com o homem, cargos iguais, salários iguais, dignidade. Isonomia, né? Isso. Então tudo isso você vai crescendo, você tem que ser a princesinha, você tem que brincar de boneca. Então a nossa transformação é de criança para adulto. Então eu entendo essa dificuldade de sair, de dizer assim, não, eu desejaria fazer aquilo ali, mas eu não consigo, eu não sou capaz. Quando eu estudo e eu vejo os dados que o Bolsa Família promoveu muitos divórcios, né? Porque a mulher teve ali a condição, porque ela fica presa no relacionamento porque não tem uma renda, né? O marido que detém da renda coloca o que quer dentro de casa e a partir de uma simples renda ela conseguiu se sobressair, de sair de relacionamentos abusivos e entender que ela pode trabalhar e criar seus filhos. Então, o projeto Mulheres em Foco traz essa voz das mulheres para elas se empoderarem mais ainda. Por isso também que eu justifico os elogios que eu fiz para você. Porque só sabe você que passa. Você que passa as suas situações, a sua pele, quando você sente. É você que sente. Para o outro é muito fácil. A Cris está ali coordenando. Ela conseguiu uma cesta ali, ela deu ali, filmou e postou. Porque as pessoas apontam um dedo, mas esquecem que 4 estão voltadas para elas. Então, o projeto só começou,
a gente vai dar voz mais ainda às mulheres. É um prazer, literalmente, te conhecer. E eu queria que você deixasse uma mensagem bem impactante para as pessoas que ainda precisam despertar o interesse de ajudar, de acolher o outro, que isso é humanidade, e isso deixa a gente tão em paz e o nosso coração tão quentinho, que vale muito a pena. A mensagem, eu sempre digo o seguinte, sabe, Armando? Você quer entender como você quer pedir doação, não peça. Coloque a pessoa na ação. Então vamos amanhã com a gente para a zona rural, entregar aí 200 cestas básicas com a gente, e você vai entender o porquê a gente vai entregar. Quando você for entregar as 200 cestas básicas, para a semana você vai doar pelo menos 1 quilo de feijão ou 1 quilo de arroz. Porque você vai saber por que as pessoas precisam. Aí quando a gente coloca a pessoa na ação, a pessoa se empodera, busca e traz a doação, sozinha. Eu lembro muito de quando um menino, a gente estava lá, começou a montar as cestas e faltava óleo. E esse menino se voluntariou e foi lá montar a cesta básica com a gente. E a gente tinha tudo, mas não tinha óleo. E à tarde ele trouxe diversas caixas de óleo, porque não tinha. Mas sabe por quê? Porque ele estava na ação. Se ele não tivesse, ele não tinha feito a doação. Então, quer pedir doação a alguém, coloca essa pessoa na ação. Segundo, quem não serve para servir, não serve para viver. Se você não entendeu isso ainda, você não entendeu que as pessoas estão aí nas UTIs morrendo sem oxigênio, e oxigênio é gratuito. E se você está tão preocupado em trabalhar com as lojas fechadas, e você ainda não entendeu que o oxigênio é gratuito e as pessoas estão morrendo sem oxigênio, você não entendeu o sentido da pandemia, nem entendeu a mensagem que Deus quer passar para você. Se você não entendeu a mensagem que Deus quer passar para você, então realmente não tem sentido a sua vida. Não faz sentido você realmente se preservar, não. Você não está entendendo o que é a pandemia. Você não está entendendo por que aí quase 500 mil brasileiros foram embora. Talvez porque os números ainda não tenham sido seus números, né? Só vai entender quando forem seus. Você vai esperar serem seus. Então pare um pouquinho para pensar. Se coloque no lugar do outro. Troca o número pelo nome. E aí? Então eu acho que a gente precisa de mais empatia, de mais amor ao próximo, de menos polarização. Política a gente precisa sempre. Sempre. Nós somos seres políticos e politizados, desde que nascemos. Desde a hora de escolher um canal de futebol, a hora de dialogar, a hora de empoderar, a hora de falar, a hora de escolher se o Velocity é rosa ou azul. A gente é político e a gente é politizado. Então a gente precisa, sim, falar de política, sem extremismo, sem tanto pudor, sem tanta dor. A gente vive numa sociedade democrática, a gente precisa se ouvir, se entender, a gente precisa compreender mais o outro, ouvir mais o outro, e a gente precisa, sim, entender o sentido da vida que a gente está levando, das reclusões que a gente tem levado, do que a gente tem parado, refletir um pouquinho, e entender que a gente precisa ajudar o próximo. E eu digo sempre, sabe, Armando, mudar o mundo, transformar o mundo é hipocrisia. É hipocrisia, é você ser hipócrita. Mas eu posso transformar o mundo do meu vizinho quando eu dou um bom dia a ele, porque eu não sei como é que está o dia dele. Eu posso transformar a minha rua quando eu faço a coleta seletiva. Eu posso transformar a minha cidade quando eu começo a arrecadar a cesta básica e modifico a vida de 200 famílias lá em Canaã. Então eu posso transformar um monte de coisa pequena. E aí sim, eu transformo vários mundos. Mas transformar um mundo é hipocrisia. Então é essa a mensagem. Encerrou, a gente precisa compartilhar essa fala.
sensibilizar as pessoas que não estamos sozinhos. Não, com Ninguém está certeza, sozinho. nós não estamos. Nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre juntos. Estamos juntos. Eu acho que nós nunca estivemos tão juntos, tão de mãos dadas. E eu sempre digo o seguinte, sabe? Que nós somos, digo aos meus voluntários, que nós somos as respostas de orações de alguém. Amanhã, quando a gente sair de casa cedinho para levar as cestas lá, aonde a gente vai, nas localidades que a gente vai, com certeza alguém hoje à noite vai estar orando e vai estar pedindo pelo alimento que vai receber amanhã. E eles vão ser a resposta da oração dessas pessoas, das orações dessas pessoas. Então, seja também, você é convocado também para ser resposta de oração. É bíblico. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Se coloca como escolhido. Cabe a você. Deus dá livre-arbítrio. E a plataforma está aí. Você é chamado a vir. Basta você querer. Isso não é religião. Isso não é doutrinação. E é vontade. É você querer. É você dizer assim, eu quero ir, eu quero servir, eu quero sair, eu vou me sentir melhor. É puramente você ter a vontade de se sentir melhor, dando ao outro um pouquinho daquilo que você tem, que não precisa ser dinheiro, que não precisa ser a cesta básica, que não precisa ser muita coisa. Pode ser seu tempo, pode ser um sorriso, pode ser sua atenção, pode ser seus ouvidos, pode ser um telefone, pode ser um bom dia. Mas o importante é ser voluntário de alguma maneira. Seja voluntário. Se cadastre agora, transformacaruaru.com.br e se torne voluntário da maior plataforma de voluntariado e engajamento cívico do Brasil. Entre nessa rede do bem com a gente. Obrigada a vocês. Obrigada a todos que participaram aqui. Eu vi que entrou um bocado de amigo meu. E é bom ter amigo, né? Que amigo sempre elogia a gente, sempre faz a gente se sentir bem. É verdade. Cris, muito obrigado. Eu vou estar encerrando a live aqui, porque daqui, dentro de 10 minutos, nós já vamos entrar em outra, com a abordagem também falando de sustentabilidade, porque sustentabilidade não é só separar o lixo. Ser sustentável é fazer coisas boas perante o outro, perante nós mesmos. Se cuida, Cris, porque o mundo precisa de você, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Quando cessar esse decreto, tá? Vamos marcar algo para a gente empenhar mais ainda as possibilidades de fazer o bem para as outras pessoas. Tá bom? Gente, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. Foi uma aprendizagem bacana. Talvez eu não fosse capaz de conhecer Cris em algum dos momentos das nossas vidas. Então a pandemia também está servindo para isso. Para a gente dar a mão a quem a gente deveria conhecer. Tá bom? Brigadão, excelente noite. Até daqui a pouco, até daqui a 10 minutos. Quem quiser retomar, a gente vai estar trabalhando outros assuntos. Tá bom? Obrigado, Cris. Boa noite. Obrigada, Armando. Boa noite. Boa noite a todos que estiveram por aqui. Um cheiro no coração. Deus abençoe cada um. Muita saúde para todos. Amém. Cheiro. Todos. Tchau, tchau. Cheiro. Tchau.